Em edição extraordinária aqui na Band News Que honra! FM, agora às 2h25. Que honra nossa, Andreasa. Boa tarde. Rapaz, eu não tenho roupa para fazer esse programa, não. Fui pego de surpresa, então não pude me engalanar, mas tô na área aqui, espero representar. E aí, tudo bem com vocês? Que sexta, hein? Que sexta-feira. É home office, a roupa tá liberado, o dress code. Andreasa, todo mundo acompanhou, claro, o pronunciamento do agora ex-ministro Sérgio Moro. Entre os destaques, ele acusa o presidente Jair Bolsonaro de ter mentido sobre a exoneração de Valeixo, diz que não assinou, e a frase que talvez tenha gerado a maior repercussão, Moro afirma que disse ao presidente que seria uma interferência política na PF, e a resposta, segundo Moro, foi de Bolsonaro, seria mesmo. Bom, a gente acompanhou, claro, e muita expectativa para o que o presidente agora vai falar às 5 horas da tarde. Dá para a gente imaginar qual pode ser a linha de pronunciamento do presidente, Andreasa? Dá, Sandro, tem uma tradição, um padrão bolsonarista claramente definido para situações como essa. O protocolo bolsonarista exige. O presidente da República vai radicalizar. Podemos contar com uma subida de tom dele diante da fala de Sérgio Moro. Podemos contar, por exemplo, com que o presidente cobre do seu já ex-ministro da Justiça que prove as acusações que fez. O discurso do Sérgio Moro, o pronunciamento do Sérgio Moro foi muito surpreendente. Em primeiro lugar, por motivo de qualidade mesmo. Eu tenho o Sérgio Moro na conta de um mau orador, alguém que fala mal, que tem dificuldade de expressar as suas ideias, mesmo as suas sentenças como juiz. Não quero fazer nenhuma crítica à Lava Jato aqui agora, não se trata disso, mas as suas sentenças como juiz tinham problemas de texto, né, qualidade do texto. Mas hoje ele fez um discurso muito certinho, muito correto, num tom ameno, um tom sem raiva, sem ódio, e tom é tudo em matéria de discurso, mas com um conteúdo muito duro, muito contundente, fazendo críticas e acusações pesadas ao presidente da República. Raramente o presidente da República é colocado contra as cordas. É algo difícil de acontecer com o Jair Bolsonaro e com o bolsonarismo, mas nesse momento nós temos o presidente contra as cordas. E sempre que acuado, e eu nunca vi o presidente tão acuado, sempre que acuado, Jair Bolsonaro reage radicalizando. Então a minha expectativa é de que ele vá para cima de Sérgio Moro e de que em matéria de governo se feche mais. Eu falei mais cedo, escrevi já a respeito, e retomo aqui o raciocínio, de que acho que hoje marca uma nova etapa, como se inaugurasse, essa análise não é original, mas eu também a faço, como se inaugurasse um novo governo Jair Bolsonaro ainda antes da metade do seu segundo ano. Nós estamos, de repente nos esquecemos, hoje isso foi esquecido, estamos em meio a uma pandemia, uma verdadeira peste, e façamos um corte aqui, neste mês de abril, que não acabou ainda, vejam quantas coisas aconteceram, quantas crises artificiais foram forjadas pelo próprio presidente da República dentro de uma crise sem precedente como a decorrente da Covid-19. Então, vejam o que caiu, o que ficou por terra nesse período. A ideia de um ministério técnico. Essa era a premissa de constituição da equipe de Jair Bolsonaro. Tem um ministério técnico sem indicações políticas. No caso do Mandetta não era verdade. O Mandetta era uma indicação 100% política e o Mandetta não era esse técnico todo que virou por contraste com Jair Bolsonaro, mas Jair Bolsonaro dizia que ele era o técnico. No entanto, quando este técnico, que não era técnico, exerceu alguma técnica, porque exerceu alguma técnica, foi fulminado. Mandetta caiu por isso, pela razoabilidade técnica científica. Então, Ministério Técnico, acabou. Essa semana ainda, parece que foi ano passado, houve aquele episódio da apresentação do programa Pro Brasil, um programa de Brasil grande, governar é fazer estradas, infraestrutura, desenvolvimentista, uma espécie de proposta de milagre bolsonarista. Uma proposta que passa por cima de Paulo Guedes, não à toa, não presente, não à toa sem chancelar aquilo ali. O que fica por terra ali também, para dar o retrato? Fica por terra a ideia de um governo liberal. Jair Bolsonaro agora parece virar a página para ser aquilo que ele é. Tem o ensejo da Covid-19 para gastar, para ajudar as pessoas e vai abrir o cofre, vai botar dinheiro na rua. Ele é um populista. E hoje
cai por terra, virando essa página decisiva, marcando a troca de pele do governo Bolsonaro, cai por terra a ideia do combate à corrupção como prioridade, a Lava Jato incorporada ao governo, o lavajatismo como espírito do tempo norteando esse governo. Não. O que nós temos hoje, dito pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, que encarna esse espírito do tempo lavajatista, é que o presidente da República quer um combate à corrupção seletivo, a partir dos seus interesses, em prol do seu projeto de poder. Ele desconfiava de que Sérgio Moro controlava a Polícia Federal para seus próprios interesses. Essa era a desconfiança do presidente. E como o presidente responde? Tirando o diretor da Polícia Federal para colocar alguém que fará aquilo para ele, Bolsonaro, que ele achava que Valeixo fazia para Sérgio Moro. Então nós temos uma interferência direta do presidente da República, uma nomeação política. Ou seja, Bolsonaro será, ele próprio, com um preposto, o novo diretor da Polícia Federal. O novo governo começa agora, já não era bom, tende a piorar. É justamente essa pergunta, Andreas, é o Arthur aqui dos estúdios. Fala, Arthur. Eu me lembro, eu tinha um professor de filosofia que ele, para falar sobre poder, usava sempre uma analogia do barco, puxado por rebocadores. Cada rebocador puxando por um lado e o barco seguiria a direção resultante das forças, né? Não necessariamente para o norte, nem necessariamente para o leste e para o oeste, mas o barco ia caminhar de acordo com a resultante das forças. São muitas forças atuando neste momento com relação a esta questão pós-saída de Sérgio Moro. O barco vai para que direção? É uma boa questão. Essa imagem que o seu professor, numa imagem brilhante, criou, das várias forças concorrendo para que o barco siga numa direção, é uma representação do equilíbrio republicano, dos freios e contrapesos da República, né? Por isso nós temos o sistema que temos, com 3 poderes, com instituições funcionando, e me parece que o projeto de poder, me parece não, tenho certeza, de que o projeto de poder bolsonarista, que é populista, que é autoritário, que tem um norte autocrático, para você falar qual é a direção pretendida de Jair Bolsonaro é endurecer, é ter mais poder, é enfraquecer os outros poderes. O presidente da República, Arthur, tem muita dificuldade, não é só ele. Nós vivemos sob uma mentalidade autoritária. Foi essa mentalidade autoritária que fez com que nós, brasileiros, elegêssemos Jair Bolsonaro. O presidente tem muita dificuldade em lidar com a ideia de impessoalidade republicana, porque ele é um patrimonialista, um símbolo familiar do patrimonialismo, e tem também muita dificuldade, ele não se conforma, ele se bate contra a ideia de autonomia. Então, como ele foi eleito com 57 milhões de votos, ele está convencido de que todo o resto da cadeia da máquina federal deve ser subordinada a ele para o seu comando direto. Então ele não entende que a Polícia Federal seja autônoma. Então, para onde vai o barco, se depender do Jair Bolsonaro, para um lugar de maior concentração de poder na sua mão, de mais gente na rua, podemos ver mais convocação de manifestações, a forja de uma cultura plebiscitária. E é isso, o presidente botando a mão na massa para dirigir, por exemplo, investigações da Polícia Federal, o que é gravíssimo. Hoje, vejam que coisa curiosa, hoje, indiretamente, o Sérgio Moro elogiou a Polícia Federal, a autonomia da Polícia Federal nos governos do PT. Dizia que havia corrupção e tudo mais que ele puniu como juiz, mas que nunca tinha visto antes, nem naquele período, um grau de tentativa de interferência como esse. Olha que coisa grave. Então, para onde vai o barco? Se depender do Jair Bolsonaro, vai para um lugar mais autoritário, vai no rumo da autocracia, de concentração de poder, do Supremo pressionado, do Supremo enfraquecido, do Congresso criminalizado, da atividade política criminalizada. Aliás, desculpa que eu sou falador, o Sérgio Moro sai hoje como herói nacional, mas a gente não pode esquecer que ele colaborou decisivamente para a criminalização da política como juiz na Lava Jato. Essa ideia de que a política como um todo é coisa de bandido, essa ideia que foi fundamental para eleger Jair Bolsonaro, essa ideia tem como símbolo o Sérgio Moro. Agora tem o seguinte, Sérgio Moro fora do governo vai voltar a ser aquele jacobinista, aquele Robespierre cortador de cabeça que beneficiou Bolsonaro lá atrás, e nesse caso, se ele voltar a ser, a chance de que essa lâmina se volte contra o presidente da República, naquela época deputado, então beneficiado, é grande. Vamos ver.
Andreas, eu queria citar aqui o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se pronunciou e ele falou o seguinte, abre aspas, o presidente está cavando sua fossa, que renuncie antes de ser renunciado. Poupe-nos de, além do coronavírus, teremos um longo processo de impeachment, diz Fernando Henrique Cardoso, pedindo que assuma logo o vice para voltarmos ao foco, saúde e emprego. Aonde eu quero chegar, Andreas? A gente acompanha crises políticas, já virou meme que o Brasil não deixa a gente em paz, todos os dias uma nova crise. A gente está no meio de um combate a uma pandemia. Ontem, infelizmente, o maior número de mortos em 24 horas confirmados, mais de 400. Como é que é a mais grave crise política, provavelmente, do governo Jair Bolsonaro? Como a saída de Sérgio Moro, como os possíveis cenários que a gente vai ter, seja um processo, seja uma investigação, seja a radicalização, como isso afeta o dia a dia das pessoas, como isso afeta o combate a uma pandemia que está assustando todo mundo? O governo está parado, né? O governo está parado, já estava parado. O Ministério da Saúde já estava parado durante aquela crise de 3 semanas, um pouco mais, que resultou na queda do ministro Mandetta. Naquele período todo ali, não adianta dizer que o Ministério da Saúde estava com foco concentrado no combate à Covid-19. Não estava. E o governo continua não tendo esse foco. Continua não tendo esse foco porque, sejamos bastante francos aqui, o enfrentamento da Covid-19 não é uma preocupação para o Jair Bolsonaro. Ele nunca achou que a pandemia, que a peste que nos acomete fosse uma coisa tão grave assim. O Brasil não se planejou para isso. Se sabia que a peste chegaria até nós a variar em grau, pelo menos desde o começo de janeiro. E aquela era a ocasião para fazer os investimentos necessários, as gestões, inclusive diplomáticas, para conseguir insumos, para conseguir respiradores, para conseguir máscaras, para conseguir os testes. O Brasil não testa. Então, estamos parados. Estamos abandonados, né? E essa crise com o Moro desviando ainda mais o foco do combate à Covid-19. Então, isso, como você mesmo disse, enquanto há a escalada imensa do número de mortes entre nós. A mensagem do presidente Fernando Henrique Cardoso me surpreende porque o Fernando Henrique Cardoso é muito prudente, raramente é tão duro assim e faz uma cobrança tão enfática. Vamos lembrar de que, na época do mensalão, no governo Lula, o Fernando Henrique adotou a estratégia de não pedir impeachment, de defender uma postura que seria aquela de deixar o Lula sangrar. Agora, nesse momento, ele vem com essa proposta de renúncia do presidente, há quem faça campanha por impeachment. Eu sou muito conservador sempre prudente. Eu acho que não é o momento de tratar disso. Por pior que seja o governo Jair Bolsonaro, e eu tenho o governo Jair Bolsonaro na pior conta possível, eu acho um governo muito ruim, irresponsável, inconsequente frente à pandemia, responsável por geração de caos, geração de conflito, afasta investidor, é antirreformista, faz o discurso pró-reforma, mas é antirreformista. Eu acho que com tudo isso dito, nesse momento, até que nós tenhamos vencido, controlado a epidemia da Covid-19, até que nós tenhamos vencido a peste, não se pode falar nem em renúncia, um trauma tremendo, muito menos em impeachment do presidente da República. Eu acho que essas questões políticas, essa pressão política deve ser feita, é legítima, mas a adesão a isso, neste momento, me parece ser tão irresponsável quanto o discurso do presidente da República. Já imaginaram? Nós temos um presidente que é um gerador de crise. Temos uma crise sem precedente, a peste, a Covid-19. Temos um presidente que gera crises, conflitos, que fabrica adversários o tempo todo. E a isso, para enfrentar esse gerador de crise, nós vamos lançar uma nova crise, uma campanha, um processo de impeachment contra o presidente? Não me parece um bom momento e não tenho certeza sobre se não é isso que o Bolsonaro gostaria nesse momento, que se radicalizasse contra ele para que ele pudesse radicalizar. Vamos lembrar, eu falo isso sempre, o presidente da República tem à mão instrumentos constitucionais que poderiam lançar o Brasil no estado de exceção, para além do estado de calamidade em que já nos encontramos. Já pensou se o presidente se sentindo pressionado, acuado, desafiado, institucionalmente, isolado, se isolando de propósito, se ele radicalizando decretasse estado de sítio no Brasil? Ele pode. Alguém vai dizer, mas aí o parlamento vai lá e vai derrubar, o parlamento tem esse poder de derrubar o decreto? Tem. E aí, já imaginaram um caos social? Já imaginaram a gravidade de um choque entre poderes dessa magnitude? Nós vamos para a anomia. O ambiente golpista fica quicando. Então acho que agora é hora de serenar, para usar a imagem do Arthur
deixar o barco navegar nessa fumaça, nesse mar que não se pode ver, horizonte tumultuado, o barco vai andar um pouco solto, um pouco autoritário, mas passada a peste, aí sim a gente tenta tomar as rédeas de novo desse barco. Aí sim os agentes políticos com responsabilidade, se for o caso, podem ir para cima do presidente politicamente para impeachment, processo de impeachment, para pressionar de toda maneira. Nesse momento, a prioridade é superar a peste. Sem dúvida nenhuma. O mais importante, a gente está numa crise tremenda, mas o mais importante é a saúde das pessoas e a gente tem centenas morrendo todos os dias por causa do coronavírus. Andreasa, mais uma vez, muito obrigado e soube que tem já uma edição do podcast Tem Método já no forno, falando sobre essa crise, né? Rapaz, a gente gravou, eu e meu compadre Ivan Brandão, nós gravamos logo depois, no calor, no fervo, a quente, logo depois da fala do Moro. Ivan está trabalhando aí para soltar daqui a pouco, e eu espero que não fique datado pelo pronunciamento do presidente da República. Mas a gente não pode ficar esperando os capítulos da novela bolsonarista para tocar nossa vida, né, mesmo, pessoal? Obrigado pelo convite, contem comigo sempre que quiserem. Um beijo para vocês. Abraço, Andreasa.